Bom, boa tarde a quem está chegando aqui agora nessa rápida live que eu pretendo fazer, porque em 11 minutos começa a sessão do Congresso Nacional, onde nós vamos tratar de pautas muito importantes no tocante à nossa liberdade. Eu, como sou líder da minoria no Congresso, vou fazer os encaminhamentos dos vetos. E o primeiro item da pauta é o veto 46, o veto da liberdade, feito pelo presidente Bolsonaro ainda no ano de 2021, e que trata de duas coisas que são fundamentais. Vocês estão vendo como a esquerda tenta o tempo inteiro criminalizar as opiniões nas redes sociais, especialmente, alegando que estão defendendo a democracia, estão combatendo as mentiras, estão combatendo as fake news. Como sempre, eles empacotam o assunto de uma forma simpática para que as pessoas menos informadas caiam na armadilha de delegar a algum órgão estatal de preferência a condição de falar o que é fake news ou não e de tomar alguma providência contra essa pessoa ou não. Portanto, esse veto 46, de forma bastante sintética, trata de duas coisas. A primeira, cria, de fato, o crime de fake news nas eleições, com cadeia de até 5 anos. Portanto, o que hoje é um fato comprovado, uma opinião que você coloca na sua rede social, se isso amanhã for entendido como uma mentira, você pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Um exemplo clássico é o que aconteceu agora na tragédia no Rio Grande do Sul, em que todos viram que caminhões com doações estavam sendo parados na estrada por causa de excesso de peso, por causa de falta de nota fiscal dos produtos que estavam sendo doados, e isso causou um transtorno, pessoas foram multadas, e aí veio na sequência a própria ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cancelando essas multas, portanto, corroborando, atestando que aquelas notícias eram verdadeiras, como mostraram as matérias do SBT e da Record. No entanto, até hoje, a Globo insiste que aquilo não aconteceu, que aquilo era uma fake news. Então vocês veem a importância da internet nesse momento da tragédia do Rio Grande do Sul, para que haja uma grande mobilização, inclusive com as doações e denúncias que são feitas nas redes sociais, como essa dos caminhões que estavam sendo parados, só foram resolvidas porque alguém na internet veio e denunciou, e ainda assim isso é tratado pela Globo como fake news. Essa é a incerteza, essa é a insegurança que todos nós temos com a criação de um crime como esse, mais está criando um crime de fake news, incluindo um artigo, a lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, é uma aberração, e esse é um ponto que a gente não pode transigir. Portanto, fizemos um trabalho importante aqui com várias lideranças partidárias, pedindo o voto sim ao veto da liberdade, para que esse texto continue vetado, portanto não entre em vigor, mas a base do PT aqui está trabalhando fortemente para derrubar esse veto, como eu disse, que foi feito lá na gestão do presidente Bolsonaro. E a outra parte importante também nesse veto é que incisos foram vetados que, para garantir o bom funcionamento das nossas polícias, da segurança jurídica dos nossos policiais, para que possam agir dentro da lei para cumprir aquilo que está na legislação. Então, esses vetos que tratam da inviabilidade do trabalho da polícia diz o seguinte: é proibido você coibir uma manifestação dita pacífica. Olha assim, eu faço questão de ler qual é o artigo para vocês aqui. O que está vetado é que nós precisamos manter o veto, nós precisamos que esse texto não entre em vigor. Que diz o seguinte: atentado ao direito de manifestação, impedir mediante violência ou grave ameaça o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Traduzindo o que está escrito aqui, se hoje tem uma manifestação pacífica para invadir aqui o Senado Federal, a polícia não pode fazer nada de forma preventiva, mesmo supondo que aquilo vai escalar para uma manifestação violenta. Portanto, olha em que condição fica esse policial. E se ele agir enquanto o movimento estiver pacífico, ele pode ser incluído nessas penas de reclusão de 1 a 4 anos, com a agravante de metade, com a perda do posto e da patente ou graduação, se o crime é cometido por militar. Veja a gravidade e se coloca no lugar de um policial, como é que ele vai combater uma manifestação como essa. Se não faz nada, ele vai responder. Se fizer alguma coisa para evitar
que a manifestação se caminhe para uma manifestação violenta, ele também vai responder. Percebe como isso inviabiliza? Vou dar um outro exemplo. Imagina o MST fazendo uma ocupação pacífica de uma fazenda lá na área rural. A polícia não pode fazer nada preventivamente porque é uma manifestação pacífica. Estão lá, enfim, dão a bandeira, a causa que quiserem para uma invasão de propriedade privada na área rural e a polícia não vai poder fazer nada. E pior, aqui com as agravantes, como eu disse já no militar, no caso que haja, antes que aquilo descampe para violência, mas tem uma outra qualificadora aqui que diz respeito a você, fazendeiro, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Se acontece de um fazendeiro que está armado dentro da sua propriedade e faz uso de arma de fogo para proteger a sua propriedade, para proteger a sua família, ele vai ter uma agravante de aumento de pena aqui. Diz o seguinte, aumenta de 1/3 a pena se o crime é cometido com violência ou grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo. Percebe a maldade desses dispositivos e a importância de nós mantermos esses dispositivos vetados, para que esses dispositivos não entrem em vigor. Portanto, eu vou encerrar a live aqui agora, vou descer correndo para o plenário, que vai começar às 13 horas essa audiência, e eu peço, aqui a live faço por isso, peço a cada um de vocês que está assistindo, que pressionem, que entrem em contato, aqui pela rede social mesmo, com os deputados e senadores do seu estado. Cobrem o voto sim a esse veto da liberdade, para que nós não tenhamos uma desordem no Brasil e para que nós não tenhamos abalada a nossa liberdade de expressão, em especial aqui nas redes sociais. Contactem o deputado, a deputada do seu estado, os 3 senadores do seu estado, para que eles, e conclamem, para que eles votem sim a esse veto que vai começar a ser votado em alguns instantes. Pessoal, obrigado pela audiência, vamos lá trabalhar pelo nosso Brasil. Um abraço.